O mundo ágil que a gente conhece, que muitos de nós vivemos no dia a dia, está prestes a passar por uma transformação. E que transformação! Vamos mergulhar nessa jornada da agilidade, sabe? Desde lá do manifesto que deu o pontapé inicial até um futuro de simbiose com a inteligência artificial. Um futuro que promete redefinir as regras do jogo. Vamos nessa? Para começar, vamos direto a uma pergunta que paira no ar, uma pulga atrás da orelha de muito líder por aí. Será que o manifesto ágil, a base de tudo, ficou obsoleto? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que um simples sim ou não, e ela diz muito sobre o futuro do trabalho. Mas antes de falar de IA, simbiose e tudo mais, é fundamental a gente dar um passo atrás e entender o porquê da agilidade. Ela não surgiu do nada, né? Nasceu como uma verdadeira revolução contra um sistema que simplesmente não estava funcionando. Vamos entender que sistema era esse. Essa imagem aqui resume tudo. É o antes e o depois. À esquerda, o famoso modelo em cascata. Imagina um túnel longo, arriscado, onde o valor só aparecia lá no finalzinho. Isso se aparecesse. À direita, a revolução do manifesto. Ciclos curtos, feedback constante, adaptação. Foi uma mudança radical que colocou a entrega de valor real em primeiro lugar desde o comecinho do projeto. E no coração dessa revolução a gente tem esses 4 valores. Eles são como uma bússola, nos lembrando de valorizar pessoas mais do que processos, resultados funcionando mais do que papelada, colaboração mais do que briga de contrato e adaptação mais do que rigidez. É uma mentalidade, sabe? E ela continua sendo chave mesmo agora na era da IA. E o ágil não ficou só na área de tecnologia, né? Ele transbordou, virou uma competência da empresa inteira, do RH ao marketing. E o mais interessante é que aquela antiga briga de ágil contra planejamento parece estar chegando ao fim. As organizações mais modernas estão descobrindo que o pulo do gato é justamente a combinação inteligente dos dois modelos para gerar resultado em escala. Agora sim, a gente entra no futuro. E ele é simbiótico. A força mais disruptiva, aquela que está redesenhando a agilidade hoje, é essa fusão da inteligência artificial generativa com o próprio ato de criar software. E o impacto disso é gigantesco. Pensa só nesse número. As projeções indicam que, logo ali, em 2025, metade, 50% de todo o trabalho de desenvolvimento de software será feito por IA. 50%! Isso não é só automação, é uma redefinição completa do que significa ser um profissional da área. Esse diagrama mostra o novo jeito de trabalhar. A chave aqui não é substituição, é simbiose. Olha só o centro, os humanos não estão mais na linha de produção. Eles são os maestros, definindo a visão, a estratégia e orquestrando uma equipe de agentes de IA especializados que fazem o trabalho pesado. Pensa nesses agentes como uma equipe digital dos sonhos. O agente de requisitos vai lá e conversa com o cliente. O de design já cria protótipos na hora. O de código escreve as funcionalidades. E o de testes garante que está tudo funcionando. É o ciclo ágil inteiro, só que acelerado a um nível que a gente nunca imaginou. Mas a revolução não para na IA. Tem mais 2 forças moldando o futuro da agilidade. Uma demanda cada vez maior por sustentabilidade, a chamada agilidade verde, e a realidade já consolidada do trabalho híbrido. Pois é, a sustentabilidade está entrando no DNA do desenvolvimento. Esse framework de Scrum sustentável, por exemplo, ele já integra a avaliação do impacto ambiental em cada sprint. Agora as equipes precisam pensar não só no valor para o negócio, mas também na pegada de carbono do que elas estão construindo. O escritório do futuro também muda. Ele se torna inteligente e híbrido. Ele tem que equilibrar 2 necessidades essenciais. De um lado, zonas de silêncio para aquele trabalho focado, e do outro, salas de colaboração imersivas para resolver problemas complexos em equipe. E tudo isso orquestrado por uma IA que adapta o ambiente para o que o time precisa. E no modelo híbrido, a intenção é tudo. A regra de ouro é simples. O presencial funciona muito bem para debates profundos, criativos, como a retrospectiva. Já o remoto é ótimo para alinhamentos rápidos, para compartilhar informação como as deles. Cada formato tem o seu superpoder e a gente precisa saber usar. Todas essas mudanças, na verdade, apontam para uma transformação econômica ainda maior. A gente está entrando de cabeça na economia de projetos. O foco não é mais só a eficiência da operação interna, mas a capacidade de criar valor através de ecossistemas inteiros. Como diz essa citação, na nova economia, as mudanças críticas, aquelas que realmente importam, acontecem através de projetos. Eles deixam de ser uma coisa que acontece de vez em quando e passam a ser a regra, o principal motor da inovação e da adaptação. Esse visual aqui resume bem essa jornada da criação de valor. A gente começou lá atrás, obcecado com eficiência interna.
Depois, a agilidade nos ensinou a focar o cliente. Agora, o desafio é muito maior. É construir resiliência em todo o ecossistema, parceiros, fornecedores, clientes, todo mundo junto. Essa linha do tempo deixa a evolução bem clara, né? A gente passou da era da eficiência, focada em hierarquia, para a era da agilidade, centrada no cliente. E agora, estamos entrando na era da resiliência, onde a sobrevivência depende de uma visão sistêmica que integra IA, sustentabilidade e todo o ecossistema. O que tudo isso nos mostra é que o futuro da agilidade é, na verdade, um grande paradoxo. O desafio para os líderes não é mais seguir um manual, uma receita de bolo. É saber navegar com maestria entre forças que parecem opostas, mas que agora andam juntas. E aqui está talvez a grande lição. Esquece a ideia de frameworks rígidos. A liderança ágil do futuro é sobre equilibrar esses paradoxos. É sobre dar autonomia e, ao mesmo tempo, garantir conformidade. É usar a produtividade incrível da IA, mas sem abrir mão da criatividade humana. É inovar, sim, mas sempre respeitando os limites ecológicos do nosso planeta. Essa é a nova fronteira. E a gente termina com essa pergunta que eu acho que é fundamental. A era simbiótica, essa parceria entre humanos e IA, não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Então, a verdadeira questão é: as nossas equipes estão sendo preparadas para isso? Estamos construindo as habilidades e a mentalidade para não apenas sobreviver, mas para prosperar nesse mundo novo? Fica a reflexão.